Boa tarde a todos. Então, dando início ao nosso Explica aí da semana, onde que o tema é dobre seus lucros. Hoje a maioria das empresas, além de fornecer emprego, ela visa o quê? Lucros. Se a empresa não houver lucros, ela tende a fechar. Então, esse resumo desse livro que eu analisei, algumas partes dele me conflitaram bastante. Outras já vamos dizer assim, me deixaram um pouco mais confortável em algumas análises, que nós vamos ver aqui agora. As empresas de grande porte usam indicadores como crescimento, valor das ações, quantidade de funcionários para mostrar resultados. Empresas pequenas se preocupam apenas em vender, mas e o lucro? Infelizmente, esse indicador tem sido esquecido por quase todos. O livro Dobre Seus Lucros, de Bob Fife, mostra um caminho claro e simples para aumentar a lucratividade. Uma organização lucrativa tem dinheiro para crescer, remunerar acionista, produzir e vender mais. Segundo ele, dobrar ou até triplicar os lucros é uma meta perfeitamente possível, até conservador em alguns casos. Então, ele mostra que é possível, dobrar ou triplicar os lucros, dependendo de algumas ações que você consiga fazer dentro da empresa, que você reter alguns gastos ou investir alguma publicidade, propaganda no caso. Mas antes de pensar em lucro, uma empresa precisa ter uma cultura forte. É preciso deixar clara a intenção de buscar pela excelência, que pode ser dividida em 3 conceitos básicos. Primeiro, não vamos nos contentar com a média do setor. Isso significa olhar para os resultados e não para os esforços apenas. Sempre tomando a iniciativa e permanecendo quietos. Segunda, meritocracia. As recompensas são distribuídas conforme o desempenho, não por tempo de empresa. Se tivermos que escolher entre agradar os medíocres ou os bons, certamente escolheremos os bons. Não temos vergonha de lucrar. O lucro mede a excelência e consegue financiar todo o crescimento. É através do lucro da empresa, que a gente consegue crescer, buscar recursos, buscar melhorias, algum sistema inovador, sempre aumentar a empresa. Então, a gente tem que sempre visar o lucro, mas a gente também tem que ver o significado de cada resultado, o esforço, gastando vamos supor assim, gastando talvez um valor indevido para fazer um esforço que não é necessário. Então a gente tem que sempre colocar na balança se é viável ou não viável para a empresa fazer aquela despesa sem ter encaixe, vamos dizer assim. Para aumentar os lucros, é preciso entender que existe 2 tipos de custo: custo estratégico e custo não estratégico. O que vem a ser custo estratégico? Gera um negócio diretamente, como marketing ou desenvolvimento de novos produtos. Bons gestores sempre gastam mais do que concorrentes nessa categoria, com ou sem crise. Se a gente tem um projeto, uma estratégia que a gente vê que vai dar certo, que o gestor acha que vai dar certo, então ele vai gastar naquela estratégia para ter o resultado lá na frente. Esse resultado pode ser longo, curto ou médio prazo. Custos não estratégicos são todos os demais. Eles são necessários para manter a empresa, mas não geram negócio diretamente. Precisam ser reduzidos ao menor nível, além de serem questionados o tempo todo. Afinal, o ônus da prova deve ficar com os que gastam, não com os que querem cortar. A mesma lógica se aplica ao tempo. Se traz resultado, é estratégico. A mesma lógica se aplica ao tempo. Se traz resultado, é estratégico. Se não, deve ser eliminado o máximo possível. Isso inclui processo, burocracias e reunião necessária.
Às vezes a gente passa horas em reuniões que não tem valor algum para a empresa, né? Toda reunião tem que ser com poucas pessoas e decisiva. Agora, ter reuniões com muitas pessoas e no final não ter nada resolvido, nada solucionado, isso é um prejuízo para a empresa. A falta de eficiência, além de afetar os lucros, geram 4 problemas. Primeiro, empresas calculam demais e agem de menos. Gráfico, planilhas, relatórios e previsões são pedidos, mesmo quando se conhece a solução do problema. O bom gestor age por intuito, tomando a decisão certa com poucos dados. Segundo, líderes que não sabem delegar. Alguns delegam demais, outros de menos. Os melhores se concentram nas decisões estratégicas, delegando o resto. Assim, consegue produzir grandes resultados, mesmo que o esforço seja pequeno. 3. Querer oferecer tudo ao cliente, mas o inteligente é dar diferentes. Querer oferecer tudo ao cliente, mas o inteligente é dar diferenciais pelos quais ele está disposto a pagar. Assim, ele sai satisfeito e a empresa não quebra. Lentidão. Tarefa estratégica deve começar o quanto antes e terminar logo. O senso de urgência torna tudo mais eficiente. Então, se a gente faz vamos dizer, um comercial ou uma propaganda no Facebook, no Instagram, aquilo não pode se demorar. A gente tem que dar aquele flash, né? Colocar ali, no máximo, vamos dizer assim, uns 2, até mesmo um dia, você já tira para não ficar aquele negócio cansativo, o cliente não ficar, essa propaganda de novo, esse negócio. Então, isso torna eficiente. Agora vamos falar sobre redução de custo. O livro dá 3 conselhos que se torna a tarefa muito mais fácil. Primeiro, todo custo pode ser reduzido, nenhuma verba é garantida, pois orçamento fixo só trazem prejuízo. É necessário cortar despesa grande e pequena, nenhuma deve escapar. Segundo, primeiro corte, depois faça perguntas. Se você exagerar, sempre tem volta, o que não tem volta é o dinheiro jogado fora. Terceiro, faça tudo passar pelo gestor. As pessoas gastam porque é fácil. Quando precisarem pedir, pensarão 2 vezes. Não se preocupem em parecer drástico. As pessoas se adaptam além de respeitar a firmeza e competência. Então, quando a pessoa acha fácil gastar, ela vai gastando. Mas quando tem que pedir vamos dizer assim, uma patente mais alta, aí a pessoa, vou pedir isso, ele vai me barreirar, aí já fica um pouco mais retraído no pedido. Os recursos humanos também são uma grande fonte de despesa. Geralmente, os funcionários pedem mais contratações que o necessário para aliviar as cargas de todos. Uma boa tática é negar diversas vezes um pedido. Se ele for realmente necessário, as pessoas vão insistir e aí você pode analisar. Então, quando pediam alguém para ajudar, não, agora não. Agora não. Aí, quando vê realmente que tem a necessidade, aí faz aquela contratação do colaborador. Tende a atingir as seguintes metas: salário generoso, acima do mercado. 2. Pouco benefício, as pessoas preferem receber em dinheiro. 3. Bônus esporádicos e realmente atrelados ao desempenho, para não virarem um direito adquirido. Em alguns casos, pode ser necessária a redução de pessoal. Quase toda empresa tem mão de obra ociosa e baixo dos padrões. Apesar de dolorosa, essa medida tem um efeito colateral positivo sobre quem fica, transmitindo uma mensagem de eficiência e compromisso com os resultados. Após cortes, a tendência do sobrevivente é tentar aliviar sua carga, contratando serviço externo, consultoria e mão de obra temporária, por exemplo. Feche a torneira para esse serviço até que o time se acostume com novos ritmos e eleve a produtividade. Isso dói muito, né? Vamos supor, em algumas empresas, isso acontece muito em grandes empresas, porque
para cortar o gasto da empresa, vão cortar pelos trabalhadores. Aqueles que já não estão produzindo muito, né, a gente começa a cortar, que aí vamos dizer assim, vão acender uma luz nos outros, pô, a empresa está cortando porque não está tendo produtividade, então vamos produzir para poder elevar a produtividade, que aí vão começar a entrar na engrenagem da empresa. Outro grande inimigo da lucratividade é a burocracia. Relatórios, apresentações e gráficos muitas vezes representam perda de tempo e dinheiro. A maioria das decisões não precisam de tanta teoria. Os gestores gostam de passar horas em reuniões improdutivas, que terminam sem nenhuma decisão. Faça reuniões rápidas, com poucas pessoas, e decida algo útil. Tempo é dinheiro. Todo custo é como uma unha, precisa ser cortada de tempos em tempos. Agora vamos falar sobre o outro lado do lucro, o aumento da receita. A primeira grande lição é que toda venda é feita para uma pessoa, não para uma empresa. Logo, toda relação comercial e emocional precisa de empatia. Quando um vendedor descobre as necessidades da empresa e da pessoa que está comprando, suas chances de fechar aumentam muito. O bom negociador sabe se fazer de difícil, sem ser arrogante, e ao mesmo tempo mostra disposição para fazer tudo pelo cliente em potencial, ganhando ou perdendo. Rever suas estratégias e tentar sempre melhorar. Então, essa rever estratégia sempre acontece muito aqui com a gente, né? Às vezes a gente não está dando certo uma forma, a gente tenta fazer uma outra estratégia para pegar o nosso cliente pelo laço aí. O livro compara o cliente a um tubarão. Ele consegue detectar de longe se você é um bom e se tem segurança no que faz. Logo, é preciso transmitir confiança durante todo o processo de venda, enviando a proposta no prazo, quebrando todas as objeções e lembrando que a segunda venda começa no instante em que se fecha a primeira. Na hora de dizer o preço, lembre-se de jogá-lo um pouco em cima para ter margem de negociação. As empresas costumam calcular o custo para determinar o preço, mas o certo é calcular o preço máximo que o cliente está disposto a pagar e depois planejar um produto ou serviço adequado àquele nível de gasto. Estou correndo muito? Se uma organização realmente quer vender, precisa investir na qualidade e na quantidade de vendedores. Algumas dicas podem ajudar na hora de montar uma equipe. Primeiro, é importante ter um bom número de vendedores. O tempo que eles passam envolvido em burocracia poderia ser melhor aproveitado com os clientes. 3. Tenha uma equipe de apoio para essa tarefa burocrática. O tempo dos vendedores é estratégico. 4. Os salários dos vendedores devem variar em função dos lucros que eles produzem, não das vendas. Isso aumenta o volume de vendas dos produtos mais lucrativos. 5. Mais importante do que conhecer o produto é saber vender. Esse talento é o mais raro, o resto se ensina. O livro sugere começar por onde dói menos, pelos fornecedores. O departamento de compras da empresa às vezes cria uma relação de amizade com eles. Por isso, a intervenção de um gestor sem vínculo emocional e que jogue duro é tão importante. Decrete congelamento e cortes, deixando claro que qualquer aumento de preço vai provocar uma concorrência com outro fornecedor. Imediatamente, o número de avisos de aumento vai cair drasticamente. Isso aí é aquela cotação, né? A gente faz uma cotação aqui para ver o preço de um, o preço do outro. Aí naquele fornecedor que você tem mais afinidade, você chega, ó, esse fornecedor me passou por X. Você consegue abaixar esse X ou manter. Se conseguir manter, você faz a compra com ele. Senão, você vai no fornecedor que tem um preço melhor. Outra tática interessante é descobrir de quem que os concorrentes compram e qual preço pagam depois.
Entre em contato com o fornecedor e peça o mesmo preço. Materiais de escritório, sistema, passagem, bens de capital, tudo que não puder ser muito bem justificado deve ser eliminado. Igual eu comentei, acho que no início, né? Tem coisas que não é viável para a empresa naquele momento, que tem que ser cortado para garantir o lucro, porque você diminuindo a despesa, certamente vai aumentar o lucro da empresa. Então, cortando os gastos desnecessários, você vai estar ajudando a ter um caixa mais saudável. Existem também algumas medidas imediatas, mas que só funcionam uma vez, como atrasar pagamento, renegociar prazo e deixar os estoques no menor nível possível. Dobrar os lucros não é difícil, mas é trabalhoso. Seja persistente em reduzir os custos e aumentar as receitas. Encare isso como um jogo. É importante se divertir enquanto se administra, pois o estresse pode colocar tudo a perder. Fim. Com estresse, né? Não tem como, né? Porque se a situação... Se é Bob Fireman. Sai cortando tudo, cara. O Thiago é bravo. A primeira coisa que eu faço é cortar tudo. Alguma pergunta? Foi um pouco corrido porque... Aí a pizza é a parte da diversão. Enquanto você administra é tipo um jogo, né? Igual ele falou, você vai administrando, mas você vai brincando ali de ser administrador, né? Só que muitas vezes não funciona assim, né? Porque quando o negócio pega fogo mesmo, não tem jeito. Bota 2 slides. Aí. Esse parágrafo do meio. Alan, você já viu um cliente fazer isso aí pra gente? Esses 5, ó. Já o Not Shop E o outro. faz isso. A parte já fez isso. Quer dizer, faz isso. Eles chegam e falam assim, pô, mas tá caro. Não, cara, a gente já melhorou. Cara, eu não queria abrir concorrência, mas eu vou ter que colocar outra empresa aqui. E aí corre o risco de vocês perderem. Aí a gente remaneja a agenda e manda o cara pra lá. Aí consegue. Então você vê que é uma técnica. A gente está sempre de calça justa. Essa é a realidade. A gente trabalha sempre num gargalo. A gente também sai com o orçamento, o cliente fala mais alto, a gente tem que falar mais alto, mas as contas falam mais alto que os dois. A gente tem que negociar com o cliente. Uma outra que ele falou legal é o seguinte: você não monta o preço de acordo com o que você precisa para cobrir aquilo. Você monta de acordo com o que o cliente pode pagar. Isso pode ser muito produto. A gente fez 3 produtos, né? Ou 3 tipos de orçamento e tal, a gente fez bacana. Com a prestação de serviço é legal. Agora eu não entendo como eu consigo fazer isso quando tem produto envolvido. Vender um produto, né? Tem que comprar, tipo Pix. É muito difícil porque é meio louco. Você trabalhar sem isso, você faz nada.